As suas finanças são muito mais complexas do que tentam reduzir e simplificar, achando, por exemplo, que você resolve a sua vida financeira só, por exemplo, pagando as contas do mês e fazendo sobrar 10, 15% para montar sua reserva de emergência e depois construir o seu futuro, investindo aqui e acolá. Além de ser muito mais do que isso, é muito mais complexo do que só isso. Sua vida financeira envolve 6 áreas do planejamento financeiro como um todo. Seu orçamento doméstico, que é muito mais do que só pagar e receber contas, tem muito mais coisa envolvida nisso. Além do que as questões relacionadas à gestão do seu patrimônio. E eu estou falando de carro, casa, mas também poupança, investimentos, previdência privada, aos direitos que você tem, a toda a propriedade a que faz respeito ao seu patrimônio. Além disso, as questões relacionadas à sua aposentadoria e à sua longevidade. E eu não estou falando só de INSS ou de quanto dinheiro você vai ter a se aposentar, mas é também como vai ser o seu orçamento lá na velhice. Pouca gente fala sobre isso. Além do que, tudo isso precisa ser relacionado com as questões tributárias, que é a 4ª área, 5ª área, as questões relacionadas ao planejamento sucessório, e a 6ª área, que envolve tudo isso, que são os mecanismos de proteção. E todas essas áreas precisam considerar quem você é, quais são as suas vontades, os seus desejos, as suas limitações de tempo, de conhecimento, de capacidade como um todo. Tudo isso vai se juntando e muda a maneira como você cuida de cada uma dessas áreas. Eu tenho experiência com os meus clientes e tem um exemplo que para mim é clássico, que ilustra bem isso que eu vou dizer para você. Por exemplo, imagina que você é o filho que vai cuidar dos seus pais na velhice deles. Isso muda a maneira como você cuida do seu orçamento. Isso muda a maneira como você deve investir, porque mexe na questão da liquidez e do risco a que você se expõe, porque você não sabe exatamente qual é o momento em que seus pais vão precisar de você. Isso muda as questões tributárias. Isso leva você a negociar ou a entender de uma maneira diferente as questões relacionadas à herança que você pode vir a receber, mas também a maneira como você trata a sua relação com o seu cônjuge, porque a sua herança é sua e não necessariamente deve se comunicar com o cônjuge, pode ou não pode, depende de como as coisas acontecem. E isso também mexe na questão relacionada aos seus seguros e ao seu comportamento e aos contratos que você assina, que já são os elementos da 6ª área das proteções. Esse é um exemplo bem simples de como um elemento da sua vida, de que você é o filho que vai cuidar dos seus pais na velhice, afeta cada uma das 6 áreas do planejamento financeiro. Então, esse é só um exemplo clássico. E se esse exemplo de repente, não atende a quem você é, certamente existe uma situação sua que precisa de uma avaliação mais completa. E o que eu quero dizer é que se você se preocupar só com as questões relacionadas a pagar, receber e fazer sobrar um dinheirinho para você poder fazer uma viagem e pensar numa previdência privada, achando que isso é o que vai cuidar da sua vida no futuro, cuidado para que não seja perca de tempo. Perder tempo nessa hora vai te custar muito caro. Sabe o que você deveria fazer? Pensar que um profissional mais bem gabaritado, mais capacitado e com mais experiência vai ter muito mais para te entregar. Então faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com alguém que você entende que é importante essa questão de olhar o todo e pensa também sobre você. Seu futuro agradece.